Olá, sou o professor Idenberg Ordosgoit da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, nós vamos introduzir os estudos das funções. Com esses estudos, nós vamos poder estudar os limites que são fundamentais, que são a base para estudarmos o cálculo diferencial. Este ramo da matemática deu um enorme progresso para as áreas de ciências exatas e das engenharias. Por isso, somos cada vez mais convencidos que é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Matemática para a Universidade. Tópico 8. Funções. Vamos abordar, neste tópico, os conceitos elementares de funções, tipos de funções, impossibilidade de divisão por zero e representação gráfica de funções. Ao lado, apresentamos o palco, onde vamos desenvolver os estudos sobre funções. Vamos iniciar com os conceitos elementares de funções. Nós estabelecemos aqui à esquerda um conjunto que chamamos domínio e ao lado direito um outro conjunto que chamamos contradomínio. A função f de x é uma regra que associa os elementos deste conjunto domínio com um subconjunto do contradomínio. Por exemplo, o domínio é constituído pelos números naturais, 0, 1, 2, 3, etc. E o contradomínio é constituído pelos números inteiros. Vem de menos infinito, etc., menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. E esta função, f de x, é um dispositivo que transforma os elementos do domínio n em um elemento do contradomínio C. Para cada elemento do domínio n, existe apenas um elemento do contradomínio C, que estão associados por esta função f de x. Por exemplo, nós temos aqui 0, 1, 2, 3, etc., que são os números naturais, e aqui nós temos os números inteiros. E esta função f de x igual a 2x mais 1, ela vai transformar cada um dos elementos do domínio em um elemento do contradomínio. Por exemplo, quando x é igual a 0, nós teríamos 2 vezes 0 mais 1. Teríamos 1. Então, esta função, ela associa o 0 do domínio com o número 1 do contradomínio. Desta forma, f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. Se olharmos aqui para o número 1 do domínio, esta função vai transformá-lo no número 3 do contradomínio, porque substituímos x por 1, ficamos com f de 1 igual a 2 vezes 1, mais 1, que é igual a 3. O 2 é transformado no 5, por meio desta operação aqui. O 3 é transformado no 7. E assim sucessivamente. Então, nós estamos transformando os números naturais por meio
desta função nos números ímpares. Então, esta função transforma 0, 1, 2, 3, etc., que são os números naturais, nos números ímpares, que é um conjunto que pertence ao contradomínio formado pelos números inteiros. Então, nós dizemos que os números ímpares formam um conjunto que está contido nos números inteiros. Vamos analisar o campo de existência desta função. Nós temos aqui no domínio os números naturais, 0, 1, 2, 3. Então, nós dizemos que o campo de existência desta função é dado pelo conjunto dos números naturais. De maneira que a função f de x, 2x mais 1, é definida dentro deste conjunto, 0, 1, 2, 3, etc. O que seria a imagem desta função? Esses números 0, 1, 2, 3 no domínio, nós podemos chamar de entrada desta função. E o que saiu lá no contradomínio, o que foi transformado por esta função de 0, 1, 2, 3 em 1, 3, 5, 7, esses números em vermelho são conhecidos como imagem desta função. Então, 0, 1, 2, 3 é a entrada. Ao aplicarmos esta função nessas entradas aqui, nós vamos ter como saída a imagem da função, que são os números ímpares, neste caso aqui estudado. Então, 0, 1, 2, 3 significa a entrada da função f de x, e os números 1, 3, 5, 9, etc., representam a imagem desta função. E quais seriam os tipos de intervalos que nós vamos utilizar? Bem, nós temos o intervalo fechado, representado por este colchete, e dentro do colchete colocamos os limites A e B. Então, nós dizemos que neste intervalo, os limites A e B pertencem a ele. Então, quando nós considerarmos um intervalo de A até B, nós estamos considerando que A e B pertencem a esse intervalo. Então, se nós considerarmos esse eixo como eixo x pertencente aos números reais, então o intervalo fechado seria dado simbolicamente por esta expressão: A é menor ou igual a x e x menor ou igual a b. Isso significa que x está dentro deste intervalo, de A até B, incluindo o A e o B. E isto nós representamos pelo colchete. Quer dizer, a inclusão dos limites é representada pelos dois colchetes, tanto do lado esquerdo como do lado direito. No intervalo aberto, nós representamos por este círculo também aberto. Então, em lugar dos colchetes, nós dizemos que o intervalo aberto é representado por dois parênteses, à esquerda e à direita. Matematicamente, nós dizemos que A é menor que x e x é menor que b. Ou seja, x é um número no espaço real entre A e B, onde o A e o B não estão incluídos. Então, esta exclusão do número A e do número B, nós representamos pelos dois parênteses e dizemos que este intervalo é aberto, enquanto o de cima, que inclui os limites, limite inferior e limite superior, nós dizemos que é um intervalo fechado. Bem, um outro tipo de intervalo
é o intervalo aberto à esquerda ou o intervalo aberto à direita. Por exemplo, primeiro caso aqui, o intervalo é aberto à esquerda, então à esquerda nós representamos por um parêntese, uma vez que o A não pertence ao intervalo, e o B nós representamos ao lado dele um colchete. O A aberto à direita, à esquerda nós deixamos com o colchete e à direita representamos pelo parêntese. Então, graficamente, nós temos esta situação: o A é aberto, o B é fechado. Então, nós dizemos matematicamente que A é menor que X e X é menor ou igual a B. Então, o A está fora do intervalo, não está contido no intervalo, e o B pertence ao intervalo. Então, neste caso, nós dizemos que o nosso intervalo é aberto à esquerda, uma vez que o A que está à esquerda não pertence ao intervalo. E o outro caso é o caso aberto à direita. Então o A é representado por um círculo cheio e o B por um círculo vazio, aberto. E nós dizemos que A é menor ou igual a X e X menor que B. Ou seja, o X está no intervalo de A até B, onde o A está incluído neste intervalo e o B não está incluído. Então nós dizemos que este intervalo é aberto à direita, como está representado aqui na figura pelo círculo vazio. Então esses são os tipos de intervalos que nós usaremos neste tópico. Por exemplo, vamos determinar o campo de existência de cada uma das funções abaixo. Letra A, y é igual a 3x mais 5. Letra B, y é igual a 2 sobre x menos 2. E a letra C, y é igual a seno de x. Então, nós temos três funções e queremos determinar o campo de existência dessas três funções. O x é o que nós chamamos de variável independente e o y é o que chamamos de variável dependente. O y depende de x. Para cada valor de x nós demos entrada, nós vamos ter como saída um valor de y. Portanto, o y depende de x. Então, vamos analisar, primeiramente, esta função representada pela letra A. Bem, então observe o seguinte. O x é um número pertencente ao espaço real. Então, eu posso utilizar nesta função qualquer valor de x, porque para qualquer valor de x, eu vou ter um valor de y correspondente. Se x é igual a 1, tenho 3 vezes 1 é 3, mais 5, 8. O y é 8. Se x é 10, nós temos 3 vezes 10 é 30, mais 5, 35. E assim sucessivamente. Para qualquer valor de x, nós temos o valor correspondente de y. Então, nós dizemos que nós podemos variar o x em todo o espaço real, desde menos infinito a infinito, que nós teremos uma resposta aqui para y. Então, nós dizemos que o x está definido desde menos infinito até mais infinito. Sempre que nós representamos o infinito menor do que o infinito ou maior do que o infinito, nós vamos usar sempre o intervalo aberto. Então, menos infinito é menor que x, é um intervalo aberto. E x é menor que mais infinito, também é um intervalo aberto. Então, infinito, nós representamos sempre ou à direita ou à esquerda por intervalos abertos.
Portanto, o campo de existência da função representada pela letra A, y igual a 3x mais 5, é todo o campo real, de menos infinito até mais infinito, aberto, evidentemente, à esquerda e aberto à direita. Na letra B, nós temos que y é igual a 2 sobre x menos 2. Aqui nós não podemos dizer o mesmo que nós dissemos para a letra A. Na letra A, o x está definido para qualquer valor de um número real. No caso da letra B, nós temos um problema, que é quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, vai ficar 0 no denominador, e nós vamos ter aqui 2 sobre 0, né, que é uma indefinição. Nós dizemos que 2 sobre 0 é infinito. Bem, então, nós dizemos que o x não fica definido para x igual a 2. Nós temos aqui uma indefinição. De maneira que só podemos utilizar os valores de x para números menores do que 2 ou maiores do que 2 e jamais para x igual a 2. Então nós dizemos o seguinte, que aqui no eixo real, no ponto x igual a 2, o intervalo é aberto, uma vez que 2 não vai pertencer a esse intervalo nem à esquerda e nem à direita. Então, o x vai ser ou menor do que 2 ou maior do que 2. Não pode ser igual a 2. Não pode ser igual a 2, por quê? Porque se for igual a 2, nós vamos ter 2 menos 2, 0. 2 dividido por 0 é uma indefinição. Portanto, sendo 2x igual a 2 uma indefinição, nós dizemos que o x não é definido no ponto 2. De maneira que o campo de existência, o campo de definição da variável x é este que está aqui. De menos infinito até 2, aberto em 2, uma vez que 2 não pertence a esse intervalo, porque para x igual a 2, esta função é indefinida, e de 2 até infinito, aberto em 2, aberto à esquerda. Então, deste lado, nós temos um intervalo de 2 até mais infinito, aberto em 2, e do lado esquerdo, nós temos um intervalo de menos infinito a 2, também aberto em 2. Então, este é o campo de existência da função b, y igual a 2x menos 2, o que significa que ela não existe para x igual a 2. E a letra C, nós temos y é igual a seno de x. Bom, neste caso, nós podemos variar o x de menos infinito a infinito, e sempre teremos aqui um valor para ele. Então, nós podemos dizer que o campo de existência do seno de x é todo o campo real, de menos infinito a mais infinito. Agora vamos a um segundo exemplo. Determine o campo de existência da função y é igual a raiz quadrada x ao quadrado menos 5x mais 6. Bem, esta função só existe no campo real se x ao quadrado menos 5x mais 6 for maior ou igual a 0. Se for menor do que 0, ou seja, se for negativo, isto aqui se reduz a um número complexo. Então, a existência desta função está condicionada a esta expressão aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser maior ou igual a 0. Agora, nós podemos reescrever o lado esquerdo desta desigualdade desta forma.
dizer que x ao quadrado menos 5x mais 6 é exatamente o que está em vermelho, é x menos 2 vezes x menos 3. Fazendo esse produto, nós recuperamos a equação de cima. Bem, agora nós temos duas condições que satisfazem a maior ou igual a zero. Primeiro é que x menos 2 tem que ser maior ou igual a 2 e x menos 3 também tem que ser maior ou igual a 3. Desta forma, tanto o que está dentro do primeiro parênteses como o que está dentro do segundo parênteses são positivos. Nesse caso, dois números positivos, o produto de números positivos dá maior ou igual a zero. A segunda situação é se B, na letra B, se x for menor ou igual a 2 e x menor ou igual a 3. Ou seja, no primeiro parênteses, x deve ser menor ou igual a 2 e no segundo parênteses, x deve ser menor ou igual a 3. Neste caso, tanto o primeiro parênteses como o segundo parênteses, o resultado ou é zero ou é negativo. Bem, sendo zero, vai satisfazer a condição, que é maior ou igual a zero, e se os dois parênteses forem negativos, negativo com negativo no produto vai dar positivo, de maneira que também vai ser maior ou igual a zero. Então nós temos essas duas situações, A e B, que satisfazem a condição que x ao quadrado menos 5x mais 6 deve ser maior ou igual a zero. Vamos analisar, primeiramente, a letra A. X maior ou igual a 2, que vamos representar por esse achoreado azul, e x maior ou igual a 3 pelo achoreado vermelho. Bem, aqui nós temos o eixo real, x, pertence ao espaço real. Nós temos aqui o zero, o mais 2 e o mais 3. Bem, essa primeira condição, x maior ou igual a 2, nós marcamos por um azul. X maior ou igual a 2, marcamos por um azul, incluindo o 2. Essa outra condição, x maior ou igual a 3, nós vamos marcar com vermelho. X maior ou igual a 3. Agora vamos observar o intervalo que está satisfazendo tanto a primeira condição, x maior ou igual a 2, como a segunda condição, x maior ou igual a 3. E aqui nós vemos que o intervalo que obedece às duas condições é o intervalo de x maior ou igual a 3. O intervalo de x maior ou igual a 2 não satisfaz porque aqui nós temos só o azul, não tem o vermelho. Enquanto para x maior ou igual a 3, nós temos o azul e temos o vermelho. Muito bem. Então, neste caso, da letra A, a função fica definida para x maior ou igual a 3. Vamos ver a letra B, onde o x deve ser menor ou igual a 2 e x menor ou igual a 3. E esta condição que está aqui. Bem, traçando o eixo x, nós vamos colocar esta condição, x menor ou igual a 2, é do mais 2 para a esquerda. E x menor ou igual a 3 é do mais 3 para a esquerda. Então, nós observamos que o intervalo que satisfaz tanto a condição x menor ou igual a 2 quanto a condição x menor ou igual a 3 é este intervalo menor ou igual a 2, uma vez que entre 2 e 3 tem apenas o vermelho. Apenas para o intervalo menor ou igual a 2 é que nós temos tanto o vermelho quanto o azul. Então nós dizemos que a função é definida neste intervalo para x menor ou igual a 2, no caso B. Juntando tudo, nós dizemos o seguinte, que esta função ela existe para x menor ou igual a 2 e para x maior
ou igual a 3. Fora deste intervalo, esta função não existe. Então, nós dizemos que o campo de existência vai de menos infinito, que é aberto à esquerda, até 2, fechado à direita, que é este caso aqui. E também vai de 3, fechado à esquerda, que é este que está aqui, fechado à esquerda, até mais infinito, aberto à direita. Então, este é o campo de existência desta função y, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos agora definir os tipos de funções. Então, nós temos, primeiramente, o que nós chamamos de função injetora. Aqui temos o domínio e a entrada desta função f. Nós vamos chamar de A1, A2, A3 e A4. Nós temos esses 4 números que representam o campo de existência dessa função f. Muito bem. Nós aplicamos a função f em A1, A2, A3, A4 e nós vamos obter como resultado B1, B2, B3, B4, que pertencem, B1, B2, B3, B4, pertencem ao contradomínio B. Bem, então aqui a entrada pertence ao domínio A e aí a saída, que nós chamamos de imagem, pertence a esse contradomínio B. E F, nós dizemos que leva esses elementos de entrada do domínio A para o domínio B. Então, nós dizemos que F é uma função de A a B, representada por esta seta aqui. Bem, então, observem que cada um desses elementos de A está associado apenas com um elemento de B. Então, esses 4 elementos de A estão associados exatamente a 4 elementos de B distintos. A cada elemento de A corresponde um elemento de B. E este conjunto que forma a imagem da função f de A em B está contido nesse contradomínio B. Então, ele não ocupa todos os elementos do contradomínio, apenas uma parte. Então, situações como esta, nós dizemos que a função é injetora. Ela transforma cada um desses elementos em um elemento distinto, em B, mas esse conjunto da imagem não coincide com o conjunto do contradomínio. Ele é apenas uma parte, ele está contido no conjunto do contradomínio. Então, o domínio é A1, A2, A3, A4. O contradomínio são todos os Bs que estão aqui no conjunto B, B1, B2, etc., B10. E a imagem é constituída apenas por esses 4, B1, B2, B3 e B4. Então, a este tipo de função nós chamamos de função injetora. A função sobrejetora. Na função sobrejetora, cada um desses elementos da entrada corresponde a um e apenas um elemento de B, do contradomínio. A1 está associado com o B1, o A2 está associado com o B2, o A3 está associado com o B2 e o A4 está associado com o B3. Observem que não existe duas setas saindo de A1, de A2, de A3 e de A4. De cada um deles sai apenas uma seta. Isso define uma função.
Agora, nada impede de dois elementos do domínio terem como correspondentes o mesmo elemento no contradomínio. O que não pode é cada elemento do domínio ter mais de um elemento no contradomínio. Então, nós temos aqui o domínio A1, A2, A3, A4. O contradomínio é o B1, B2, B3 e a imagem é o próprio contradomínio. Então, a isso nós chamamos de função sobrejetora. No caso da função bijetora, ela é igual à função injetora, mas neste caso, a imagem é o próprio contradomínio. De maneira que nós temos do lado esquerdo os elementos de entrada A1, A2, A3, correspondendo, e a cada elemento de entrada corresponde um único elemento da imagem, B1, B2, B3 e B4, e a imagem é o próprio contradomínio. Então, nós escrevemos que o domínio é deste conjunto, A1, A2, A3, A4, o contradomínio é o conjunto B1, B2, B3 e B4, e a imagem também é esse conjunto B, B1, B2, B3 e B4. De maneira que a cada valor de A corresponde um valor de B, e a cada valor de B corresponde apenas um valor de A. Portanto, a função bijetora é, ao mesmo tempo, função injetora e sobrejetora. Funções par e ímpar. A função par ela é definida desta forma. O f de menos x é o próprio f de x. Por exemplo, esta função aqui, que é uma parábola, né, com o eixo dela coincidindo com o eixo vertical. Muito bem. Se nós olharmos para o lado direito da parábola, o zero para a direita no eixo x, nós vemos que o lado direito dela é exatamente simétrico ao lado esquerdo. O que está à direita, x positivo, é exatamente igual ao que está à esquerda para x negativo. Então, ela é simétrica em relação a esse eixo na vertical. Ou seja, para um valor x0 do lado direito, nós temos como resultado o valor f de x0. E para o valor menos x0 à esquerda, nós temos como para o valor de f de x como sendo f de menos x0. Mas nós vemos aqui que o f de x0 é igual a f de menos x0. Então, nós dizemos que nessa situação, a função ela é simétrica. Portanto, nós chamamos, neste caso, a essas funções de funções pares. Vejamos o caso da função ímpar. A função ímpar era representada desta forma. Para cada valor de f de menos x, nós temos menos f de x. Nós chamamos isso aqui de função ímpar, ou seja, ela é uma função assimétrica. Então, nós temos algo assim. Por exemplo, esta função, tudo que nós temos do lado direito é assimétrico ao lado esquerdo. Por exemplo, este valor aqui, onde está o mouse, para um certo valor de x aqui, o mouse está negativo. Mas se nós pegarmos o mesmo valor de x com sinal contrário, o menos x, aqui vai dar positivo. Da mesma maneira, se nós pegarmos o valor de x aqui e descermos uma linha, esse y vai dar negativo. O valor de f de x vai dar negativo. Se nós pegarmos o mesmo valor de x com sinal trocado aqui do lado direito, suspendermos uma linha, vai dar o mesmo valor com sinal positivo. Então, nós temos assim, para um dado x0, nós temos esta resposta, f de x0.
Então, se nós colocarmos um negativo para um dado menos x0, nós vamos ter esta resposta, que é menos f de x0. O valor da origem até esse ponto fx0, este comprimento da origem até aqui no fx0, é igual ao comprimento da origem até aqui, esse ponto menos fx0. E as funções têm sinais contrários. Portanto, elas são assimétricas. Então, nós dizemos que nessa situação a função é ímpar. Então, função par, o f de menos x é igual a f de x, e a função ímpar, o f de menos x é igual a menos f de x. A função modular, que também é uma função importante na física matemática. Quando dizemos que f de x é igual ao módulo de x. Ora, o módulo de x é sempre um número positivo. Então, nós dizemos que o módulo de x é igual a x, se x for maior ou igual a zero, e módulo de x é igual a menos x se o x for negativo. Então, é claro, se o x for positivo, esse número vai ser sempre positivo. Vai coincidir com o módulo. Agora, se o x for negativo, menor que zero, menos x vai dar sempre positivo. E aí também coincide com o módulo. Graficamente, esta função é representada por esta figura. Para x positivo, nós temos esta reta, que é positiva. E para x negativo, nós temos esta reta com todos os seus valores também positivos. Nós observamos daqui que esta aqui é uma função par. Por quê? Porque o f de x é igual ao f de menos x. Para qualquer valor de x, nós vamos ter um f. Para um x, por exemplo, x igual a x0, nós vamos ter aqui um f de x0. E para x igual a menos x0, nós vamos ter também o mesmo valor de f de x0, caracterizando a função modular como uma função par. A função composta é dada por essa expressão que está aqui. A função f aplicada em g de x. Nós escrevemos ou desta forma, ou escrevemos desta forma que está aqui. Bem, então aqui nós temos o domínio da função g. Aqui que nós temos é g de x, então aqui está o domínio da função g de x. Essa função g de x transforma o x desta forma. Então, o que está aqui na região azul é a imagem da função g de x. Muito bem. Agora nós aplicamos a função f na g de x. Então, primeiramente, aplicamos a função g aqui no amarelo, g de x, e vai se transformar neste azul. Agora vamos aplicar a função f neste azul. Ou seja, vamos aplicar a função f no g de x. Quando nós aplicamos a função f no g de x, nós vamos ter isso aqui. Ou, de outra forma, nós escrevemos que f de g de x transforma o que está neste domínio, nesse contradomínio marrom. Então, para obtermos a função da função, ou função composta, nós primeiro aplicamos uma função neste domínio, que é o x. No resultado desta função, nós aplicamos a segunda função, que é o f. Essa é uma forma pictórica de nós representarmos a aplicação da função composta. Por exemplo, essa função f de x é igual a x ao quadrado mais x mais 3. E a função g de x é dada por seno de x. E qual seria a função composta f de g de x? Nós fazemos o seguinte. A função composta f de g de x é igual a isto. Então, o g de x aqui, ele funciona como o argumento da função f. Então, sendo o g de x argumento da função f, nós vamos pegar o g de x e colocar
no lugar do x aqui na equação f, que está com a cor totalmente azul. Então, vamos substituir o x, que está aqui na função f, que é o argumento da função f, pelo g de x. Fazendo isso, nós vamos ter que f0g de x é igual a g de x ao quadrado, substituímos x por g de x, então g de x ao quadrado, mais, em lugar do x, colocamos o g de x, mais 3. Então, temos isso aqui. Então, esse é o resultado da função composta f aplicada em g de x, onde o g de x funciona como se fosse um x da função f de x. Agora vamos substituir o que está em vermelho, que é o g de x, pelo seno de x. Então, fazendo isso, nós temos que a função composta f de g de x é igual a seno ao quadrado de x, mais seno de x elevado a 1 mais 3. Onde esse 1, estou colocando, não precisa colocar, é apenas para salientar que este caso aqui, o seno de x, saiu da substituição de x pelo seno de x. Dessa forma explícita de nós representarmos, para o caso dessas duas funções, f de x igual a x ao quadrado mais x mais 3, e g de x igual a seno de x, esta representação pictórica da função composta que está aqui na figura ao lado direito. Vamos a funções implícita e explícita. Bem, a função explícita é aquela em que nós podemos escrever explicitamente o y como função de x, em que do lado esquerdo nós temos o y e do lado direito temos apenas as variáveis, a variável x. Por exemplo, y é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x mais 3. Então, do lado esquerdo nós temos o y isolado e do lado direito, todos os termos do lado direito contêm apenas um x ou constantes. Então, a esse tipo de função nós chamamos de função explícita. A função explícita é aquela que nós escrevemos desta forma aqui. Colocamos tudo que é x e y do lado esquerdo e do lado direito colocamos o zero. Por exemplo, esta função aqui. Nós temos x ao quadrado, y quadrado mais x mais 2 igual a zero. Então, tanto o x como o y estão do lado esquerdo, que é igual a zero. Ou seja, nós não estamos escrevendo explicitamente o valor de y, de forma isolada, como fizemos aqui. Então, nesse caso, que o y não está escrito de forma isolada, em um dos lados, ou do lado esquerdo ou do lado direito, nós chamamos de função implícita. Muito bem. Funções racional e irracional. Bem, a função racional é aquela em que nós podemos escrever desta forma. Y é igual a uma razão entre uma função f de x e g de x, com g de x diferente de zero, e f de x e g de x são polinômios inteiros em x. Então, a função racional é aquela em que f de x é um polinômio inteiro de x, e g de x também é um polinômio inteiro de x, e diferente de zero para qualquer valor de x. Então, isto é o que chamamos de função racional. Se g de x é constante, se esse g de x aqui for uma constante, então nós dizemos que y vai ser f de x sobre essa constante, e o f minúsculo de x sobre a constante vão representar por um f maiúsculo. Então nós dizemos que f é igual a f de x, e a esta função nós chamamos de racional inteira. Exemplo, este aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Ela é racional porque no denominador nós temos uma constante que é o 1, que não está escrito de forma explícita. Ela é racional inteira. Bem, se g de x não é constante,
se esse g de x aqui não é constante, então nós dizemos que esta função é racional fracionária. Porque nós vamos ter uma fração com duas funções, uma em cima no numerador e outra no denominador. Por exemplo, y é igual a 3x ao quadrado mais 5x menos 5 sobre 2x menos 1. Então nós temos aqui uma função racional que é constituída por um polinômio no numerador, outro polinômio no denominador, ambos polinômios em x. Ambos polinômios em x, e a esta função racional nós chamamos de racional fracionária. Em contraposição ao caso anterior, que nós não temos uma fração e chamamos de função racional inteira. A função irracional é aquela em que nós escrevemos a função de x e y desta forma que está aqui. E f de x e y é de grau maior que 1 em y. Por exemplo, 2x menos y² mais xy menos 1 igual a 0. Nós vemos que aqui tudo está do lado esquerdo. Do lado esquerdo nós temos tanto x como y. Exatamente como está definido aqui, f de x e y. Temos tanto a variável x como a variável y. Só que neste caso, o y tem um grau maior do que 1. Aqui nessa situação x vezes y, o grau do y é 1. Mas aqui, menos y², o grau do y é 2. Sendo este grau maior do que 1, nós dizemos que esta função é irracional. Portanto, a função irracional ela tem esta forma. Tanto o x como o y ficam do lado esquerdo. Mas, além disso, o grau de y é maior do que 1. O grau de y é dado pela sua maior potência. No caso aqui é 2. Como 2 é maior que 1, então nós dizemos que está aqui uma função irracional. Função inversa. Bem, seja f uma função de A em B, bijetora. Ou seja, ela obedece à condição aqui. Nós temos aqui o domínio A e aqui o contradomínio B. Cada um dos elementos do domínio A corresponde apenas a um elemento do domínio B. E a imagem da função f no domínio B corresponde a exatamente o conjunto do domínio B. De maneira que, se o f é a função que leva de A até B, nós vamos ter uma função inversa a essa f que vai levar de B até A. Então, se f leva cada um dos elementos de A a um elemento único de B, então aqui esta função f elevado a menos 1, que é a forma que nós temos para definir a função inversa, ela vai levar de B para A, na forma que está aqui. Se f leva de A a B, onde A1 é levado para B1, o A2 se transforma em B2, o A3 se transforma em B3 e o A4 se transforma em B4, na função inversa de B para A, o B1 se transforma no A1, o B2 se transforma em A2, o B3 se transforma em A3 e o B4 se transforma em A4. O que era a entrada aqui da função f passa a ser imagem da função inversa. E o que era imagem da função f passa a ser entrada da função inversa. Então, esta é a definição, né, de função inversa. Vejamos este exemplo aqui. F de x é igual a x ao cubo menos 2. Ou seja, y é igual a f de x
Então, y é igual a x ao cubo menos 2. Bem, daqui eu posso tirar que x ao cubo é igual a y mais 2. Ou ainda, eu posso dizer que x é igual a raiz cúbica de y mais 2. Então, aqui nós invertemos. Aqui nós tínhamos que y é igual a x ao cubo menos 2. Quando nós invertemos, tiramos o valor de x. X é igual a raiz cúbica de y mais 2. Eu tenho esta função e tenho esta outra função aqui embaixo. Bem, agora vamos chamar de x a inversa de y. O x é a função inversa de y. Nós fizemos uma inversão aqui nessa primeira coluna. Bem, então eu posso dizer que a função inversa de y é igual a raiz cúbica de y mais 2. Da notação convencional, vamos substituir nesta equação y por x e reescrever nesta forma. Que a função inversa de x é igual a raiz cúbica de x mais 2. Então aqui nós temos em cor azul a função f de x, em cor vermelha o valor da sua inversa. Quando fazemos o gráfico dessas duas funções, a função em termos de x, o que nós obtemos? Nós obtemos essas duas curvas. A curva azul é a função f de x e a curva vermelha é a função inversa de f. Bem, então nós observamos aqui o seguinte, que a função f de x, ela é simétrica à sua função inversa. É simétrica à sua função inversa em relação a este eixo aqui, com linha tracejada. Então, sempre a função f de x, ela é simétrica em relação a um determinado eixo, à sua função inversa. Aqui um exemplo do que não é função. Então, nós temos aqui no domínio A, os elementos A1, A2, A3 e A4. E aqui em B, os elementos B1, B2, B3 e B4. E nós estamos observando que este elemento A2, ele está associado a dois elementos distintos do contradomínio. Então, situações como esta não ocorrem nas funções. É possível que nas funções dois elementos distintos do domínio correspondam a um mesmo elemento no contradomínio, mas não é possível um elemento do domínio corresponder a dois elementos distintos do contradomínio. Então, estas relações representadas pelas setas em azul, elas identificam esta situação como não função. Então, não existe função em que o mesmo elemento do domínio se associa a mais de um elemento do contradomínio. Este é um exemplo característico de não função. Exemplo de funções. Por exemplo, esta aqui é uma função que ela está definida em todo o espaço real, eixo x, todo o espaço real, com exceção da origem, porque na origem ela diverge, ela vai para o infinito. Mas e nos outros pontos fora da origem, ela é definida como uma função. E observamos que em qualquer ponto do eixo x, fora da origem, uma linha vertical, que é essa linha pontilhada, intercepta apenas um ponto na linha vermelha. Ou seja, para cada x existe apenas um valor de y. Para esse x, por exemplo, tem este y negativo. Para esse x tem um y positivo. Neste exemplo aqui, nós vamos cortar com várias linhas verticais. Nós observamos que em cada corte desse, para cada valor de x tem apenas um y. Para esse valor de x tem esse y. Para este valor de x tem este y. Para este valor de x tem este y. Neste caso aqui da parábola também. Para cada valor de x,
A linha pontilhada corta apenas uma vez a vermelha. Então, para cada valor de x, tem apenas um valor de y. Então, isso aqui são exemplos gráficos de funções. Agora vejamos exemplos de não função. Por exemplo, esta aqui não é uma função. Por quê? Porque quando nós cortamos o eixo x com linhas pontilhadas verticais, essas linhas estão cortando duas vezes esta curva vermelha. Então, por exemplo, para esse valor de x, o y tem um valor aqui em cima positivo e um valor aqui embaixo negativo. A mesma coisa acontecendo aqui. Para este valor de x, o y tem um valor positivo em cima e um valor negativo aqui embaixo. Esta curva também não é uma função. Por quê? Porque quando nós traçamos uma linha vertical, aqui se comporta como uma função. Entretanto, nessa região, deste ponto aqui até este ponto, as linhas tracejadas cortam mais de uma vez a curva vermelha. Por exemplo, esta linha corta a curva vermelha aqui, aqui e aqui em cima. A terceira linha corta a curva vermelha aqui em cima, aqui perto do eixo x e aqui embaixo. Então, isso aqui é uma característica de não função. Uma outra curva que não é função é esta aqui. Esta curva não é função. Por quê? Porque quando nós cortamos o eixo x com paralelas ao eixo y, nós obtemos mais de um toque, uma interceptação. Então, esta linha, por exemplo, interceptou a curva deste ponto aqui em cima e no ponto embaixo. Da mesma maneira, a linha da lado direito interceptou a curva no ponto de cima e no ponto de baixo. Então, esses são exemplos de não função. Vamos analisar a impossibilidade de divisão por zero. Esta é uma questão importante para o estudo dos limites que nós vamos apresentar no próximo tópico deste curso Matemática para a Universidade. Vamos considerar este produto 3 por 2 igual a 6. Dividindo 6 por 3, nós vamos obter o 2. Então, o 2 é bem determinado. Por outro lado, se dividirmos 6 por 2, nós vamos obter o 3. Então, dizemos que o 3 também é bem determinado. Agora vejamos a esta situação. Nós temos que A é igual a B vezes X, ou X é a divisão de A por B. Bem, vamos analisar dois casos. Primeiro, se B for igual a zero e A diferente de zero. Bem, se B for igual a zero, qualquer número x multiplicado por zero tem que ser zero. Como A é diferente de zero, então este x não existe. Nós escrevemos desta forma aqui simbolicamente. Não existe um x que satisfaça esta condição 1. Então, olhando para esta equação x é igual a sobre b, nós tiramos que x é igual a A sobre zero. Portanto, a divisão de um número diferente de zero por zero é indefinida, uma vez que não existe este x. Por outro lado, nós temos esta segunda situação. B é igual a zero e A também é igual a zero. Quando nós olhamos para cá, B igual a zero e A é igual a zero, então existe uma infinidade de números x que satisfazem a esta condição. Por quê? Porque qualquer número x multiplicado por zero dá zero. Então x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1 milhão, qualquer número. Então, para esta condição, nós dizemos que qualquer x satisfaz. Então, novamente, desta equação x é igual a A sobre b, nós temos que x é igual a 0 dividido por zero. Como o x é um número qualquer, então nós não podemos encontrar um x bem determinado. Então nós dizemos que a divisão de 0 por 0 é indeterminada. Agora vamos fazer o seguinte exercício algébrico.
Vamos considerar dois números, A e B, iguais. E vamos multiplicar os dois lados da equação por A. Quando fazemos isso, encontramos que AB do lado esquerdo é igual a A ao quadrado do lado direito. Em seguida, vamos subtrair os dois lados de B ao quadrado. Então, nós passamos a ter AB menos B ao quadrado do lado esquerdo e A ao quadrado menos B ao quadrado do lado direito. Bem, agora vamos fatorar os dois lados. Fatorando os dois lados, nós temos do lado esquerdo B vezes A menos B, que é igual do lado direito A mais B vezes A menos B. Agora observamos que no lado esquerdo aparece um termo A menos B e do lado direito também aparece o termo A menos B. Então vamos dividir os dois lados da equação por A menos B. Quando fazemos isto, nós cancelamos A menos B dos dois lados e temos simplesmente que B é igual a A mais B. Agora lembremos o seguinte, da primeira linha, que A é igual a B. Substituindo A por B na linha de cima, nós vamos ter que B é igual a 2B. Agora podemos dividir tudo por B. Dividindo o lado esquerdo e o lado direito por B, os B's cancelam e nós vamos ter finalmente que 1 é igual a 2. Ora, 1 ser igual a 2 é um absurdo. E de onde veio esse absurdo? Esse absurdo veio desta linha aqui, quando nós dividimos o lado esquerdo e o lado direito por A menos B. Ocorre que, como B é igual a A menos B é zero. Então, nesta linha, nós fizemos um procedimento indevido. Nós dividimos os dois lados por zero. Divisão por zero ou é indefinida ou é indeterminada. Por isso chegamos a este absurdo. Então, ao longo de um cálculo, nós temos sempre que ter cuidado para nós não fazermos divisões por zero, porque podemos chegar a resultados absurdos. Agora vamos à representação gráfica de funções. Primeiro, vamos ver como determinamos os valores numéricos das funções. Consideremos esta função 2x ao quadrado mais 10. Para eu obter os valores numéricos desta função, eu faço uma tabelinha. Por exemplo, vamos supor que x seja menos 5. Então, eu coloco menos 5 aqui, faço as contas, dá 60. Vamos supor que o x seja menos 2. Coloco menos 2 aqui no argumento e aqui no valor de x. Vai ficar 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 10 é 18. Se o x for 0, coloco 0 aqui. 2 vezes 0 é 0, mais 10 é 10. Se o x for 2, coloco 2 aqui no lugar do x, e obtenho 18. E se o x for 5, coloco 5 no valor de x e obtenho 60. Então, eu faço esta tabelinha. Aqui a primeira coluna são os valores de x, e aqui na segunda coluna os valores de y, que obtive a partir aqui da função 2x ao quadrado mais 10. O x é a variável independente e o y é a variável dependente. A partir desses valores, eu faço nos eixos cartesianos, né, a representação desses pontos, dessas coordenadas, x e y. Então aqui eu traço o eixo cartesiano, chamo isso aqui de x, esse eixo de x, esse eixo de f de x, que é o y. E para cada par de números desse, eu marco um ponto aqui. Então, por exemplo, quando o x é menos 5, o y vale 60. Então aqui eu marco. Quando o x é menos 5, que é esse ponto aqui,
marco 60. Quando x for menos 4, que é este valor aqui, x menos 4, subo até aqui e marco 42. Quando x é menos 3, que é este ponto aqui, eu subo e marco o 28. Quando x é menos 2, venho aqui e marco 18. Quando x é menos 1, eu subo aqui e marco 12. E quando x é 0, eu venho aqui e marco o 10. A mesma coisa eu vou fazer para o lado direito. Quando x é igual a 1, eu marco 12. Quando x é igual a 2, marco 18. O x é igual a 3, marco 28. O x é igual a 4, marco 42. E x igual a 5, marco 60. Então, dessa maneira, nós representamos aqui os eixos cartesianos, os valores desses pontos que nós escolhemos. Nós podemos aumentar o número de pontos. Podemos aumentar o número de pontos e esses pontos aqui no gráfico vão ficar cada vez mais próximos um do outro. Bem, agora eu faço o seguinte, eu ligo esses pontos por segmentos de reta. Eu vou pegar cada ponto desse, ligar por segmentos de reta e fica desta forma. Bem, eu estou vendo aqui que quando fazemos desta forma, a curva não fica bem suave. Para ficar mais suave, o que eu faço? Aumento o número de pontos. Eu posso aumentar o número de pontos desta tabela e colocar aqui nos eixos cartesianos e ligar um ponto ao outro. Quando eu aumento o número de pontos, né, vai ficar mais ou menos assim. Eu estou retirando os pontos. Mas ainda aparece, nessa curva aqui, ainda parece que está quebrada a curva. Vem aqui, depois vem para cá, dá uma quebrada aqui, dá outra quebrada aqui, outra quebrada aqui, aqui para cima fica mais suave. O que eu faço? Aumento mais ainda o número de pontos e ligo um ponto ao outro. Não estou mostrando mais os pontos aqui por ser desnecessário. Então vou aumentar mais uma vez o número de pontos e ligar um ponto ao outro e fica assim, aparentemente uma curva suave. Está suave agora por quê? Porque eu considerei um número de pontos aqui, x e y, de maneira que eles ficaram tão próximos uns dos outros, que quando eu liguei esses pontos por segmentos de retas, pareceu aos meus olhos como uma curva suave. Bem, então este é o procedimento que utilizamos para fazer os gráficos das funções. Nós entramos com os valores de x, que é a variável independente, e vamos ter como resultado os valores de y, quando aplicamos a função 2x² mais 10 aos valores de entrada. Bem, então as funções, elas podem ser decrescentes, como é o caso esquerdo aqui desta curva. À medida que o x está crescendo da esquerda para a direita, o f de x vai caindo. Então nós dizemos que esta função aqui é decrescente, uma vez que para um valor de x1 maior que x2, a função no ponto x1 é menor do que no ponto x2. Por outro lado, nós temos aqui, do lado direito, uma função crescente, porque à medida que o x cresce, a função também cresce. Ou seja, para x1 maior que x2, um certo ponto x1 maior que x2, a função f de x1 vai ser maior do que a função f de x2. Então, a função pode ser decrescente ou crescente, conforme ela aumente, ela diminua quando aumenta o x ou se ela aumenta quando aumenta o x. Se a função diminuir à medida que o x aumenta, nós dizemos que é decrescente. Ou se a função aumentar enquanto o x aumenta, nós dizemos que a função é crescente. Então vamos ver o caso particular de uma função exponencial. Nós temos f de x é igual a, que é uma constante elevada a x. O a é um número, uma constante
elevado a x. Então, a nossa variável independente é o x. Para x igual a zero, a elevado a zero é sempre 1, qualquer que seja o a. Então, o grafo desta função é desta forma, que está aqui. Para a maior do que 1. Então, para a maior do que 1, nós temos que, para x negativo, o x negativo, este a vai diminuindo, a função f de x vai diminuindo para zero à medida que o valor absoluto de x negativo aumenta. Muito bem, para x positivo, ela cresce da forma que está apresentado aqui. O a maior que 1, ela é crescente. Se nós fizermos o a menor do que 1, este a aqui for menor do que 1, a curva é representada por esta linha preta. Ela é pela linha preta e é uma curva sempre decrescente. Então, para a menor que 1, a função exponencial é decrescente. Então, temos um exemplo aqui em que esta função exponencial ela é crescente quando esta base A é maior do que 1 e é decrescente quando a base A é menor do que 1. A função logarítmica. Vamos considerar este número n, dado por esta base, somando de e, elevado a um expoente L. Aqui eu tenho um número, aqui eu tenho uma base, que agora é uma base que estou chamando de e L, este expoente, é outro número. Então eu posso representar este número por um número que eu chamo de base elevado a um expoente. Isto aqui é o número, o E é a base e L, esse expoente, é o que nós chamamos de logaritmo. Então, sempre que eu tenho um número, eu posso escrevê-lo em termos desse logaritmo. Ou seja, eu defino uma base e elevo esta base a este logaritmo aqui. Com isso, eu tenho um número. Esta base é a base natural ou a base neperiana. Então, nós podemos escrever na base neperiana qualquer número n da forma que está aqui. É a base neperiana elevado ao seu logaritmo. Eu vou chamar esse L de logaritmo de n. O L vou escrever desta maneira. Logaritmo natural de n. Ou logaritmo neperiano de n. Então, o expoente aqui é o logaritmo neperiano de n. Então, nós podemos fazer a seguinte modificação. Eu vou chamar n de x, o e eu deixo como está, e o L, o expoente, eu vou chamar de f de x. Ou seja, o L é o logaritmo, eu vou chamar de f de x. Esse número, esse L, ele é uma função desse n. Dependendo do valor de n, eu vou ter um L diferente. Então, vou dizer que o L é uma função de n, ou seja, esse L é uma função de x. Então, eu vou agora mudar a minha notação. Eu vou chamar então esse n de x e o L de f de x. E usar esta notação na equação de cima. Quando eu faço isso, eu vou ter que L, f de x, é igual a logaritmo de n. Logaritmo de n, que é o logaritmo de x. Bem, com isso, nós podemos traçar a função logarítmica. Então, a função logarítmica, f de x logaritmo de x, é dado por este gráfico que está aqui. Então, quando o x é muito pequeno, nós temos uma situação como essa. O logaritmo dá um número negativo. Quando o x é 1, o logaritmo é 0. E quando o x é muito grande, o logaritmo cresce indefinidamente. Então, nós tiramos daqui
Quem é o x? O x é o n. É este n aqui. Quem é o L? O L é o logaritmo de n. Então, se o n for um número muito pequeno, esse L vai ser um expoente negativo. Se n for um número muito grande, esse L será um expoente positivo. É o que está mostrando este gráfico que está aqui. Então, a função logarítmica tem como domínio os números maiores que zero. Para x maior que zero é o domínio da função logarítmica. E o seu valor pode variar de menos infinito até mais infinito. Esta é a função logarítmica. Para 1, x igual a 1, nós temos exatamente o valor de zero para a função logarítmica. A função seno. A função seno ela é periódica, cujo período é 2π. Aqui nós temos o ângulo em radiano e o seno varia desta forma. Sai de zero, quando o ângulo é zero, o seno é zero, vai até o seu valor máximo, que é 1, positivo, depois até o seu valor mínimo, que é menos 1, e quando chega em 2π, ele volta a ser zero. A partir de 2π, a partir desse 2π, ela se repete. Esse procedimento se repete e vai se repetindo de 2π em 2π, por isso nós chamamos de função periódica. O cosseno inicia quando x é igual a zero, inicia em 1, cosseno de zero é 1, ele desce até o seu mínimo, que é menos 1, quando o ângulo é π, depois cresce de novo até 1, quando o ângulo é 2π. E a partir de 2π, a exemplo do seno, este quadro que está aqui se repete e vai se repetindo de 2π em 2π. A função tangente. Bem, a função tangente, quando o x, o ângulo é zero, a função é zero. Quando o ângulo vai aumentando até π sobre 2, esta função cresce e tende para infinito positivo. A partir de π sobre 2, ela passa a ser negativa, infinito negativo. Então aqui em π sobre 2 nós temos uma descontinuidade na função tangente. Temos essa descontinuidade. Então ela continua daqui de π sobre 2 e vai crescendo. Em π é zero, depois ela diverge, vai ser infinita em 3π sobre 2, positivo, e à direita de 3π sobre 2 ela cai para menos infinito, então uma nova descontinuidade, depois cresce até chegar em zero. A partir de 2π, este quadro se repete e vai se repetir de 2π em 2π. Esta é a representação da função tangente de forma gráfica. Então, com esta representação gráfica de funções, nós encerramos este tópico funções do curso Matemática para a Universidade.